O que acontece agora com Alexandre de Moraes após sanções dos Estados Unidos? Você consegue imaginar o que acontece quando o ministro do Supremo Tribunal Federal é considerado uma ameaça às liberdades civis por uma potência mundial? Pois é, isso está acontecendo com Alexandre de Moraes. Agora pare e pense, se até os Estados Unidos resolveram agir contra ele, o que ainda estamos esperando por aqui? No vídeo de hoje você vai entender, com detalhes, o que significa essa punição inédita dos Estados Unidos contra o ministro da mais alta corte brasileira, e por que isso representa um verdadeiro terremoto político e diplomático. Será que Moraes virou um perigo global? O que é essa tal de Lei Magnitsky, usada para aplicar sanções tão pesadas quanto uma condenação criminal? E o mais importante, por que isso mexe diretamente com o futuro político do Brasil? O governo dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, não apenas impôs sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, como fez questão de carimbar a decisão com o selo da Lei Magnitsky, uma legislação conhecida mundialmente como pena de morte financeira. Isso mesmo, pena de morte no bolso. A tal Lei Magnitsky, criada para punir figuras acusadas de violações graves de direitos humanos, agora se volta diretamente contra Moraes. E a mensagem do governo Trump é clara: os Estados Unidos não vão tolerar abusos de poder travestidos de justiça. Aliás, você aí do outro lado já parou para se perguntar como chegamos nesse ponto? O que fez os Estados Unidos colocarem um ministro do STF na lista dos piores infratores dos direitos civis? A resposta está na própria acusação oficial. Segundo o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, Moraes foi elevado à categoria de juiz e executor de uma caça às bruxas ilegal, com alvos muito bem definidos: cidadãos brasileiros, empresas independentes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a vida financeira internacional de Alexandre de Moraes acaba de ser desintegrada. Veja o tamanho da pancada. Bens e contas bloqueadas. Qualquer ativo que esteja em solo americano, ou mesmo sob controle de cidadãos dos Estados Unidos, está oficialmente congelado. Isso vale também para empresas que tenham 50% ou mais de participação de Moraes. Proibição de transações. Nenhum americano pode fazer qualquer negócio com o ministro, seja transferência de fundos, venda de bens, pagamento de serviços. Se fizer, pode acabar sendo penalizado também. Sanções para quem colaborar. Qualquer indivíduo ou empresa que tentar burlar essa decisão pode ser punido com penas civis e criminais. O aviso é claro: desobedeceu, pagou. Estamos falando, em resumo, de um isolamento financeiro completo. E tudo isso baseado em quê? Em alegações de censura, perseguição política e violação de liberdades fundamentais. Acusações feitas não por blogueiros ou youtubers, mas por autoridades do governo dos Estados Unidos. Na visão da Casa Branca, Moraes ultrapassou todos os limites aceitáveis em uma democracia. Nas palavras do secretário Scott Bessent, Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal. Ele é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos com motivação política. O nome de Bolsonaro foi citado diretamente. Segundo os americanos, as ações de Moraes configuram perseguição jurídica contra o ex-presidente, algo que não pode ser tolerado por quem preza pela liberdade e pela justiça. E não foi só isso. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos e um dos políticos mais influentes do governo Trump, já havia revogado o visto de Moraes e seus familiares no dia 18, afirmando que as investigações contra Bolsonaro são judicializações fraudulentas com interesses políticos. Essa sanção tem nome, sobrenome e endereço. Recado direto ao judiciário brasileiro. Estamos diante de um divisor de águas. Pela primeira vez na história recente, uma potência como os Estados Unidos trata um ministro do STF brasileiro como um inimigo das liberdades civis. E vale lembrar, a tal Lei Magnitsky não é usada com frequência. Ela foi aplicada, por exemplo, contra membros do regime chinês, autoridades da Venezuela e ditadores africanos. Agora, contra um ministro brasileiro, isso não é pouca coisa. Isso é uma bomba atômica diplomática. E a pergunta que não quer calar: até quando o Brasil vai fingir que nada está acontecendo? Até quando a imprensa nacional vai continuar tratando Moraes como um herói e ignorando as denúncias cada vez mais pesadas? Não foi da noite para o dia que essa medida foi tomada. Há meses que membros da ala conservadora americana, incluindo Eduardo Bolsonaro, que tem trânsito livre nos bastidores do governo Trump, vêm articulando essas sanções.
Uma reportagem do jornal The Washington Post revelou que Eduardo e aliados políticos nos Estados Unidos vinham preparando um dossiê robusto sobre os abusos cometidos por Moraes, principalmente em relação à censura nas redes sociais e à criminalização da oposição ao governo Lula. Inclusive, durante uma audiência na Câmara dos Estados Unidos, Marco Rubio foi questionado se o governo Trump considerava aplicar sanções a Moraes com base na Lei Magnitsky. A resposta: estamos analisando seriamente. Há uma grande possibilidade. E agora essa possibilidade virou realidade. Funcionários do Itamaraty, em conversa com a Globo, disseram em off que a medida foi recebida como uma escalada nas tensões diplomáticas com os Estados Unidos. Traduzindo, o Brasil foi humilhado diante do mundo, e o governo está preocupado apenas com a imagem de Moraes. Segundo esses mesmos diplomatas, a sanção é um recado direto. O governo americano não aceita perseguição judicial contra Bolsonaro, e muito menos o silêncio cúmplice do executivo brasileiro. Mas e aí? O que Lula tem a dizer sobre isso? O que dizem os ministros do STF? O que diz a grande mídia? Silêncio absoluto. Porque quando a narrativa oficial é abalada por fatos, a saída é abafar. Alexandre de Moraes pode continuar com seus votos monocráticos. Pode continuar censurando, prendendo, investigando, quebrando sigilos. Pode até tentar. Mas agora, com os olhos do mundo voltados para ele, cada passo será vigiado. A Lei Magnitsky não é apenas uma punição, é um aviso. E para quem ainda acha que tudo isso é exagero, fica a pergunta: se você estivesse certo, por que os Estados Unidos teriam tomado uma atitude tão extrema contra um ministro brasileiro? E agora eu quero ouvir você. O que você achou da decisão dos Estados Unidos contra Moraes? Você acha que o STF virou um poder sem limites no Brasil? Moraes está agindo como juiz ou como tirano? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você sempre vai encontrar a verdade por trás dos bastidores do poder. Aqui a verdade tem vez e voz.